O texto, meus irmãos, Salmo 90, do 1 ao 12, diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Os arrastas na torrente são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente. Nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós damos graças por esta noite, por esta reunião de jovens. Senhor, todos aqui estamos reunidos em Teu nome para Te dar glória, para Te dar louvor e para render a Ti a nossa gratidão por mais um dia do jovem congregacional, por mais um dia que o Senhor permite que nós vivamos e nos debrucemos sobre a Tua palavra. Nos ajuda a compreender a mensagem que ela trará nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar com o texto aberto, exatamente no Salmo 90, não pretende sair dele. Você deve perceber que no versículo 12, que foi o lema estabelecido, você tem uma oração, o início de uma oração. E de fato, o final do versículo 12 até o versículo 17 é uma oração. E esse salmo é chamado a oração de Moisés. E Moisés é chamado homem de Deus. Você pode olhar aí no subtítulo. É o início do livro 4 dos Salmos, que vai do Salmo 90 até o Salmo 106. O título é A Eternidade de Deus e a Transitoriedade do Homem, a oração de Moisés, homem de Deus. E como é bom quando você pode ser chamado homem, mulher, adolescente, jovem de Deus. Isso não é simplesmente uma colocação que alguém possa fazer, talvez para agradar você. Talvez porque você é liderança na igreja, então diz assim, tal pessoa é diácono, é um homem de Deus, tal pessoa é o pastor, é um homem de Deus. Mas é alguém que demonstra com a sua conduta, com o seu dia a dia, que é muito próximo de Deus. E que tenta, apesar de si, apesar da sua fraqueza, viver de acordo com a palavra de Deus. Esse pode ser chamado de homem de Deus. A mulher que se dedica à observação da palavra e tem também a sua conduta pautada na palavra de Deus, ela pode ser chamada mulher de Deus. E assim, não existe outro título melhor. Nós não devemos trocar ele por nada. Homens e mulheres de Deus, servos de Deus, filhos de Deus. Não tem PhD, não tem MBA, você pode ser o CEO da maior empresa da Paraíba. Nada disso faz o menor sentido quando você percebe que a coisa mais importante que existe na sua vida é ser filho de Deus, homem e mulher de Deus. E esse salmo é uma oração para que Deus tenha compaixão dos seus servos. O contexto geral dele é esse. Seus servos que vivem de uma forma melancólica, triste, abatida, debaixo da ira de Deus e debaixo da sua sentença de morte. É um pedido para que Deus mostre ainda a eles amor, dê um motivo de alegria, abençoe o seu trabalho com algum valor permanente. Que ele veja, como por exemplo no versículo 17, quando ele diz: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Quantas e quantas vezes durante a nossa vida fazemos inúmeras coisas, pensando que tudo vai dar certo, pensando que estamos fazendo o bem e nada flui. E não chega até o final desse projeto. Por quê? Porque de fato ele não foi abençoado por Deus. Não era a vontade de Deus para nós. Mas às vezes a gente vai assim mesmo. E diz, não, eu vou. Deus abençoa no caminho. Se ele não abençoar na saída, no caminho ele não vai abençoar. Tem que ser antes.
Você ora antes, coloca o projeto nas mãos de Deus. Aí Ele faz com que esse projeto tenha um começo, um meio e um fim que é para a glória dele. Então, aqui Ele também pede que o Senhor abençoe o seu trabalho com algum valor permanente. Senhor, confirma a obra das nossas mãos, que a gente faça alguma coisa e que isso produza. Essa oração é muito importante. Não há nenhum outro salmo que relate de um modo tão intenso o estado lastimável do homem diante do Deus santo e eterno. Porque o homem se vê em comparação com Deus e diz, Ele é santo e Ele é eterno. Eu nem consigo ser santo e nem vejo minha vida sendo eterna. Lembre-se, estou falando agora a princípio do homem sem Deus. O homem sem Deus, ele não tem condição de se ver eterno. E o homem sem Deus, ele não tem condição de se ver santo. E de fato, nós somos santificados. Ele é santo. Nós somos santificados. Todos os dias buscamos a santificação. Ele é justo. Nós somos justificados. Somos tornados justos pelo seu Filho. Ele, em momento algum, teve pecado. Nós precisamos ser regenerados. Por quê? Porque na nossa primeira criação nós pecamos. Então Ele nos cria de novo. Ele nos torna nova criatura quando nós estamos em Cristo. Tudo isso nós percebemos, essa diferença entre nós e Deus. Por isso devemos orar a Ele pedindo, Senhor, mostra-nos o Teu amor, mostra-nos o Teu perdão, nos dá um motivo de alegria, nos dá o valor do nosso trabalho. E esse texto, nos 12 primeiros versículos, ele vai trazer duas estrofes que se referem à condição humana debaixo da ira de Deus. Versículo 3 a 6, ou a primeira estrofe, da 7 a 10, a segunda. Só que nas extremidades dessas duas estrofes, você vai ter dois versículos. Um mostrando que o Senhor, que sempre tem sido o nosso refúgio, versículo 1, é também aquele que tem demonstrado o poder da sua ira, versículo 7. E o versículo 2, que mostra que Deus é eterno, também nos mostra no versículo 12 que nós temos que lidar com a brevidade dos nossos dias. Ou seja, nós vamos ter entre esses versículos 1, 2, 7 e 12, nós vamos ter a condição humana face à visão de Deus, face à ira de Deus, mas com o final que Ele pede para que o Senhor o dê sabedoria, ajude a contar os seus dias, para que ele possa ter um coração agradecido e sábio. Então nós vamos chegar lá, nos dias contados e nos corações agradecidos. Mas vamos começar agora a trilhar esse caminho a partir do versículo 1. Eu quero falar um pouquinho sobre o cuidado de Deus pelo seu povo e a fragilidade da vida humana. Vamos reler, meus irmãos, os 6 primeiros versículos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Veja só. Moisés ensinou o povo a orar. E colocou aqui, na boca deles, as palavras que deveriam ser usadas quando falassem com o Senhor. Primeiramente, como nós normalmente começamos uma oração? Você já parou para refletir como normalmente você começa uma oração? Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Talvez seja a oração daqui a 2 horas, 3 horas, quando você for dormir. Você só agradece pelo dia de hoje? Ou então você diz, Senhor, eu te peço que abençoe o dia de amanhã. Ou seja, você já começa com pedido. Ou você começa dizendo assim, Senhor, Tu és grande, Tu és bom.
E nessa oração eu reconheço o teu senhorio sobre a minha vida. Eu quero primeiramente te louvar e te agradecer pelo dia que o Senhor me deu. Já agradecendo também pelo fato de que se eu abrir os olhos amanhã, eu sei que é misericórdia tua, é dádiva tua. Após te louvar, eu quero agradecer pela minha família. Eu quero te agradecer pela minha igreja. Eu quero te agradecer pelos meus amigos, todos presentes do Senhor para a minha vida. E te pedir a tua bênção sobre todos eles. Veja que é um caminho em que a gente começa louvando a Deus, agradecendo pelos seus feitos, para que depois a gente faça alguma petição. Normalmente deveria ser assim a nossa oração. Porque se nós observarmos o modelo de oração que Ele nos deixou, é basicamente isso. Começa com louvor e exaltação. Depois com agradecimentos. Por último, os pedidos. E todos eles são legítimos, mas cada um tem que estar no seu devido lugar. Mas é fato que às vezes a gente perde o horário de orar logo cedo, a gente se preocupa mais em tomar banho, tomar café, ir para o trabalho. Às vezes, quando está no carro, quando está na moto, aí, Senhor, abençoa, eu estou indo para o trabalho, que não tenha problema e que dê tudo certo. Amém. Chegou. Deus recebe a oração, é claro. Mas a gente não pode se acostumar com isso. A gente tem que separar realmente um tempo para oração e orar bem. Orar da maneira que ele vai, de fato, se sentir prestigiado pela nossa forma de falar com ele. Eu estou falando sim com meu amigo, eu estou falando sim com alguém que me ama. Mas eu estou falando com meu Pai, eu estou falando com o meu Senhor e o meu Salvador. Ou seja, eu não posso falar de todo jeito com ele. Eu preciso me organizar minimamente para dizer, Senhor, estou aqui entrando em oração na tua presença para falar contigo de tudo que está preenchendo meu coração. Então, é preciso louvar a Deus pelo cuidado com o seu povo em todos os momentos. E conosco ainda hoje. Veja o que ele diz, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Esse é o versículo 1. O Senhor tem sido o seu refúgio? Eu espero que sim. Eu espero que no momento que as coisas apertam, que durante os seus dias, que você vai contando, às vezes com muita expectativa para o recesso de meio do ano da escola, as férias do trabalho, que talvez venham agora em junho, que você pense o seguinte, Senhor, nos momentos mais difíceis dessa minha jornada, o Senhor esteve comigo. Talvez eu não contei com meus amigos, talvez eu não contei com os meus companheiros de trabalho, talvez até a minha família eu não pude contar muito, mas com o Senhor eu contei. O Senhor tem sido o meu refúgio sempre, de geração em geração. Deus estava descontente com esse povo, estava ameaçando abandoná-los. Eles invocam então a antiga bondade do Senhor que já tinha sido demonstrada com eles. Canaã era uma terra de peregrinação para os seus pais, os patriarcas, que moravam em tendas lá. Mas Deus então passou a ser a habitação deles. E onde quer que eles fossem, eles se sentiam em casa, estavam em paz nele. Onde você estiver, Deus é a sua habitação. Você deve se sentir em casa. Eu estou aqui hoje na cidade do Engar. Mais uma vez, eu estou me sentindo em casa. Por quê? Porque o Senhor é a nossa habitação. O Senhor é o nosso refúgio. Eu não estou falando para pessoas estranhas, eu estou falando para pessoas que fazem parte da mesma família que eu, que é a família do Senhor. Então, o crente se sente em paz quando percebe que o seu refúgio é o Senhor. Com Deus, os verdadeiros cristãos se sentem em casa. Isso é o consolo deles diante de todas as dificuldades e tribulações com as quais precisam lidar no mundo. Meus irmãos, eu sou muito sincero com vocês. Sabe por que eu não enlouqueci no dia 24 de agosto do ano passado? Sabe por que eu estava pregando no dia 2 de setembro do mesmo ano? Sabe por que eu fui trabalhar 2 dias depois?
Porque Deus é o nosso refúgio. A gente leva pancadas enormes da vida. É a perda de um pai, é a perda da mãe, é a perda do emprego, é a perda até mesmo do convívio com as pessoas que a gente mais gosta, quando muda de cidade, quando vai fazer uma universidade, aí você se distancia um pouco mais das pessoas que você conheceu no ensino médio, no ensino fundamental. Mas sabe por que a gente não entra em parafuso diante das tristezas, das angústias e das dificuldades da vida? Porque a gente tem Deus. Nele nós podemos repousar e encontrar abrigo como um local de refúgio que nos é próprio. No versículo 2 nós vamos ver que nessa oração a gente aprende a glorificar a Deus pela sua eternidade. Ele diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes faz um exercício muito interessante. Se eu tirar um ano da eternidade, o que é que sobra? A eternidade. Se eu tirar 1000 anos da eternidade, o que é que sobra? A eternidade. Porque a eternidade nem tem começo, nem tem fim. A gente não sabe medir eterno. Eu também não sei medir Deus. Deus é tão grande que o universo cabe na palma da sua mão. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, Ele sempre foi. Tem gente que diz: desde quando Deus existe? Eu não preciso provar que Deus existe, porque Ele é. É. Antes que existisse Abraão, Isaac, Jacó, eu sou. Eu sou o que sou. Antes de nascerem os montes, antes de sequer criar o princípio do pó do mundo, antes que se formasse a terra e o mundo, tu és Deus, um Deus eterno, cuja existência não tem começo nem fim, mas Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Nós somos criaturas que morrem. Todo o consolo que nós podemos obter no mundo é passageiro. Tudo é passageiro. Mas Deus é eterno. E aqueles que o encontram vão desfrutar do consolo da sua eternidade. Versículo 3 até o versículo 6 a gente percebe esse contraste com a eternidade de Deus e a vida humana, mesmo a mais longa que se possa imaginar. Como diz no versículo 4, 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi. O mais longevo que se tem notícia na Bíblia foi Matusalém, com 969 anos. A gente não chega nem a 10% disso. Com muita fé, talvez a gente chegue perto. Ali dos 97. Na minha família, alguns já alcançaram. Mas é muito difícil. Porque esse próprio texto diz que depois de 70 é canseira, enfado e eu ainda diria de forma contemporânea. E remédios e tratamentos e idas ao médico e dietas e tudo mais. Suplementos, vitaminas e promessas de que você vai viver muito bem. Mas não dá para viver muito bem. Eu não sei quem foi que inventou essa história de melhor idade. Se eu que estou chegando nos 40 no próximo ano, já estou sentindo dor por todo canto. Imagina quando eu estiver com 70. Que melhor idade é essa que a gente se sente dolorido, doente, e não tem mais o vigor para se recuperar tão fácil? Mesmo assim, ela pode significar melhor idade se ela foi totalmente vivida para Deus. Aí eu aceito o termo melhor idade. De alguém que viveu 60, 70, 80, 90 anos e diz: tudo valeu a pena, eu vivi para a glória de Deus. Que a gente possa chegar lá. Mas veja, em contraste com a eternidade de Deus, a nossa vida é insignificantemente breve. É assim, ó. Um dia desse eu estava numa igreja congregacional, sentado com vocês, aí com meus 16, 17, 18 anos, começando a tocar contrabaixo no conjunto de louvor, feliz da vida, porque tinha sido batizado e agora eu podia participar dos conjuntos, podia participar de um coral, podia ser líder de jovens. Como foi bom? Já faz 20 anos isso. Passou rápido demais, eu não senti esse tempo passar, mas passou. As experiências ficam, mas não dá para voltar.
Não tem como mais eu dizer assim, agora eu vou concorrer para ser líder dos jovens. A pessoa vai dizer, só se for os jovens de 92, de 93. Não dá. Os de 2026 precisam de pessoas mais jovens que dediquem a sua vida a eles. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Talvez a de alguns de nós já passou para ser jovem, mas é impressionante como esse tempo que a gente vive, que é tão pequeno em comparação com a eternidade de Deus, mas ele traz muitas coisas boas quando a gente entrega todo esse tempo nas mãos dele. Passa rápido sim, mas tudo que fica é bom para a gente lembrar. Se eu falo que era bom naquela época ser jovem, tocar no conjunto louvor, é porque eu gostei. Senão não me lembraria com felicidade por ter feito tudo aquilo. Se você se lembra de quando você chegou na igreja, jovem, recém-convertido, e participava de tudo, é porque foi bom. Tudo que a gente fez em nome do Senhor e para a glória do Senhor, foi bom. Mas eu não posso viver daquele tempo. Por menos tempo que eu tenho daqui para frente, mas eu tenho que fazer muito para Deus. Até o último dia, até o último fôlego de vida, eu tenho que trabalhar para o Senhor. Esse salmo aqui evoca a sentença de Deus no Éden sobre o pecado de Adão e Eva. Olha o versículo 3. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Significa que o tempo de vida é breve devido à entrada do pecado no mundo. Ou seja, não era para que a gente tivesse uma vida tão breve. Não era para que a gente olhasse assim uma pessoa de 70 anos e dissesse, já está no fim da vida. De fato, não era isso que acontecia. Por isso que no Antigo Testamento a gente vê tantas pessoas que viveram 300, 400, 600 anos e tiveram filhos e filhas e viram várias gerações da sua família. Hoje a gente vê no máximo o nosso bisneto e já fica feliz. Por quê? Porque Deus nos deu longevidade. Mas essa brevidade de vida não é inerente ao ser humano. Isso foi por conta do pecado. E aí, justamente porque se fala de pecado, o povo precisa aprender a confessar o seu pecado e buscar ter temor a Deus. E agora a gente vai lá para o versículo 7, até o versículo 11 a gente vai reler. Ele diz, somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Por que somos consumidos pela ira de Deus? Porque pecamos. E aí ele vai, diante de ti puseste as nossas iniquidades. Ele sabe tudo que a gente fez, inclusive as ocultas. E ele diz, sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Aqui me lembra muito Salmo 51. Davi diz, me absolve das minhas transgressões. Mas ele fala, inclusive, das ocultas. Aquelas que eu nem sei. Talvez, sem nenhuma intenção, eu cometi. Mas me absolve de todas elas, me perdoa de tudo. Aquilo que eu fiz consciente ou inconscientemente. Ele diz, todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam se usando como um breve pensamento. Você lembra o que você almoçou hoje? Pensou? Acabou o pensamento. Você precisou de talvez 5 segundos para lembrar o que você comeu. A vida é isso. Esse breve pensamento. E aí os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. E nesse caso o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E ele diz, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que é devido. Veja, nos versículos anteriores até o versículo 6, Moisés lamentava a fragilidade do homem em geral. Os filhos dos homens são como um sono, como a erva. Mas aqui ele ensina o povo de Israel a confessar diante de Deus que a justa sentença de morte que pesava sobre eles de uma maneira especial foi causada pelos seus próprios pecados. Quando ele diz, somos consumidos por tua ira, o povo de Deus reflete sobre a infidelidade de gerações passadas, que abrigavam iniquidade, pecados ocultos, como diz o versículo 8. Isso resultou em quê? Na ira de Deus. Ele cita 3 vezes a ira. Versículo 7, somos consumidos pela tua
ira. Versículo 9. Todos os nossos dias se passam na tua ira. Versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira? Deus é amor. E muita gente fala hoje, eu não posso aceitar que isso foi obra de Deus, porque Deus é amor. Eu não posso aceitar que Deus tenha permitido determinada coisa, porque Deus é amor. Deus não pode ser contrário a determinado pensamento, porque Deus é amor. Mas Deus também é ira contra o pecado, que não glorifica e ainda afasta o homem dele. O corpo do povo de Deus, o corpo inteiro do povo de Deus sofre com a presença e a influência de seus membros infiéis. E o julgamento do Senhor para tirá-los dentre o poço são ainda mais difíceis para o fiel suportar. Mas tem que ser feito. É por isso que todo o povo experimenta canseira e enfado durante seu breve período de vida. Não precisa chegar a 70 anos. Você trabalha 8 horas no dia, o que é que tem depois de 8 horas de trabalho? Cansaço. Você trabalha 44 horas por semana, regime CLT. O que é que sobra no sábado e no domingo? Enfado. Se você sair daqui, não demore muito não, já durma, porque amanhã tem escola dominical. Tem? Não. Aí na sexta, eu já vim, né? Na EBD especial, já vim, é verdade. Mas lá em Campinas a gente vai ter, 9h30. Eu sempre digo, ó, tá tendo inclusive atividade lá. Amanhã, 9h30. Aí tem os cultos de 5 e de 7. Para estar no culto das 5 horas, almoce e voe para casa. Porque você tem que descansar um pouco, para não estar dormindo no culto das 5. Se preferiu das 7, mas descansa do mesmo jeito. Você pode se juntar depois do almoço, conversar um pouquinho, brevemente, sobre o que foi pregado, para que você não perca de vista que é o dia do Senhor. Aí você dorme um pouquinho, depois você levanta e começa a ler o texto que vai ser trabalhado na sequência. Você já sai de casa com o texto na mente, dizendo, Senhor, fala comigo naquele texto, e usa o pastor, para que ele possa falar aos nossos corações, de forma fiel. Ele ensine todo o desígnio de Deus apresentado nesse texto. Aí você vai ter um dia enfadado, mas produtivo. Você vai ter um dia que foi vivido no cansaço, mas foi proveitoso para a sua alma. Nós experimentamos toda a nossa vida, que é breve, canseira e enfado, por conta dos pecados anteriores que foram cometidos e colocaram essa brevidade na nossa existência. A duração de uma vida comum no versículo 10 é de 70 a 80 anos. Muitos vivem pouquíssimos anos. Pouquíssimos anos. Pouquíssimas horas. O meu terceiro sobrinho nasceu no dia 6. 1h30 da manhã. E eu nunca vou deixar de dizer que ele é meu terceiro sobrinho, Leonardo. Porque o primeiro foi Vitor, que vai fazer 6 anos dia 30, e o segundo foi Gabriel, que nasceu no dia 25 de novembro de 2024, mas faleceu no dia 28 do mesmo mês. Infelizmente ele nasceu com anencefalia e acrania, ele não tinha a calota craniana. O seu cérebro não desenvolveu. E mesmo de maneira contrária a todos os prognósticos, aquele menino ainda nasceu. E viveu 75 horas para que a gente pegasse nos braços o milagre de Deus. E para que os pais pudessem ter, pelo menos por aquele tempo, um vislumbre do poder do Deus que eles ainda não conhecem. Muitos vivem poucos anos devido a doenças, anomalias, como foi o caso do meu sobrinho. Outros devido à violência que campeia em todos os locais. Outros por acidentes. Poucos chegam a 70, 80 anos. É por isso que a gente tem que fazer festa. 2 semanas atrás, quando minha mãe fazia 80 anos, a gente se reuniu e comemorou durante uma semana. Culpa do meu avô.
Ela nasceu no dia 22, foi registrada no dia 27. Ninguém mandou ele fazer isso. Mas naquela época fazia, 1946. Era o medo de que talvez aquele filho não vingasse, por conta da fragilidade dos recursos financeiros e médicos da época. Quando viu, não, 5 dias a menina está viva, vamos registrar. E a gente comemorou dia 22, dia 23, dia 24, dia 25, dia 26, dia 27. E se duvidar, amanhã a gente ainda está comemorando, que é dia das mães e ainda é do aniversário dela. Porque é um marco na vida da pessoa. É um momento que ela diz assim: Senhor, como é que o Senhor me permitiu viver 8 décadas e ver a construção de tanta coisa bonita nesse mundo? De ver filho crescer, casar, se formar. Se Deus quiser, vai ver os netos também. Enfim, muitas coisas que foram permitidas por essa longevidade. De qualquer forma, a vida é muito mais breve do que 1000 anos, sem mencionar a eternidade de Deus. Mas esses irmãos e nós também somos ensinados em tudo a permanecer no temor da ira de Deus. Olha o que diz o versículo de número 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que é devido? A ira de Deus em relação ao seu povo infiel está de acordo com o temor que eles devem ter diante do Senhor. Porque o Senhor se encolerizou, se irou contra aqueles que não estavam vivendo totalmente de acordo com sua vontade. Porque viver com temor é ter reverência, é viver com fé e amor humilde que busca a santidade. Ou seja, tudo que foge a uma vida santa, Deus rejeita, Deus se ira. E se você não está vivendo uma vida santa, é porque você não compreendeu ainda que um coração sábio, que busca sabedoria, ele precisa ser revestido de temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu não tenho temor a Deus, eu não vou ter um coração sábio. Se eu não observo o caminho do Senhor, para que meus pecados não suscitem a ira de Deus, então nunca vou ter sabedoria. Eu nunca vou ter esse coração grato, esse coração sábio, pelo tempo que Ele me fez viver sobre a terra. Ninguém consegue entender isso perfeitamente. Poder da ira de Deus. O salmista fala como alguém que tem medo da fúria de Deus e que está maravilhado diante da grandeza do poder dele. É um misto de emoções ao observar a grandeza de Deus. Eu sei que Ele é grande e poderoso, mas eu tenho medo da ira dele. Eu sei que Ele é perdoador, mas eu sei o poder, mais ou menos, que pode me sobrevir se eu for contra Ele. Quem sabe até que ponto o poder de Deus pode atingir, quão profundamente Ele pode ferir? Não sei. Eu só sei de uma coisa: se você é filho, Ele corrige. E às vezes essa correção dói. Mas é para o seu bem. Para que você possa aprender que a palavra dele é o melhor, que o caminho dele é perfeito e que você precisa da sabedoria do alto para conduzir a sua breve vida nessa terra. Na sua palavra, Deus não representou a sua ira mais terrivelmente do que ela é. Ele não quis assustar a gente, não. Ele só quis dizer assim: meus filhos, sigam o que eu estou dizendo. Porque o que eu estou dizendo é a verdade. Não só isso, mas o que se sente no outro mundo é infinitamente pior do que se sente neste mundo. Ou seja, nem queira ver a beirada do inferno. É muito pior. Se tem gente que sofre aqui, se morrer em pecado vai sofrer muito mais. E a gente espera novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E ele termina com súplica por misericórdia e sabedoria no versículo 12. Aí a gente vai chegar
em dias contados e corações agradecidos. O que diz o versículo 12? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. A oração é simples. Senhor, nos ensina a contar os nossos dias. Com que objetivo? Para que alcancemos esse coração sábio. Moisés percebeu que o que ele até então ensinou não é compreendido pelo entendimento dos homens, enquanto Deus não fizer resplandecer nele o seu espírito. E por isso agora ele se põe a orar. Meus irmãos, tudo que a gente falou sobre brevidade de vida, sobre a influência do pecado que trouxe essa brevidade da vida, e a necessidade de reconhecer que Deus é o nosso refúgio de geração em geração e correr para Ele, para que essa vida breve possa ser vivida de uma forma proveitosa e que você chegue no final dos seus dias dizendo que valeu a pena, nada disso é compreensível sem a presença do Espírito Santo dentro de nós. Muita gente que está lá fora dizendo: eu estou aproveitando a minha juventude, eu estou aproveitando a minha vida, eu estou fazendo e acontecendo enquanto posso. Não está aproveitando coisa nenhuma. Porque na realidade está perdendo o tempo de servir a Deus, que é a melhor coisa do mundo. Porque você pode ver até no momento em que as luzes acendem, que os fogos estouram e que as músicas são tocadas, muita gente com um copo na mão e sorrindo e brincando, e quando deita a cabeça no travesseiro, será que a felicidade ainda está lá? Será que no outro dia a ressaca é só física ou também não é moral? Quando nós sairmos daqui, não somente estaremos abastecidos da palavra, mas estaremos seguros em Cristo, que nós vamos dormir com a consciência tranquila que não fizemos nada de errado. E amanhã nós não teremos ressaca, nem física nem moral. Amanhã teremos o coração grato e pronto para ouvir mais de Deus e continuar louvando o seu nome pelo que Ele tem feito na nossa vida. É muito diferente. A última sentença do versículo é digna de especial observação. Para que alcancemos coração sábio. Ele nos ensina que assim aplicamos realmente o nosso coração à sabedoria, ou seja, quando compreendemos a brevidade da vida. Sabe quando é que você realmente vai ter sabedoria no seu coração? Quando você entender: minha vida é curta, mas é de Deus. A minha vida é curta, mas ela tem um sentido. E o sentido é servir a Deus. A minha vida é muito curta, mas o quanto eu viver, eu serei mensageiro da palavra de Deus. Somente os crentes genuínos conhecem a diferença entre esse estado transitório e a bem-aventurada eternidade. Nós fomos criados para ela. Deus colocou no nosso coração a eternidade. E o crente genuíno sabe: aqui eu posso até sofrer, aqui eu posso padecer necessidades, mas eu vou viver por toda a eternidade com aquele que me amou e me salvou. A transitória dificuldade, tribulação não vai ser comparada nunca com o que está à nossa espera. Ninguém pode regular sua vida com a mente equilibrada, senão aquele que, conhecendo o fim dela, isto é, a morte, é levado a considerar o grande propósito da existência humana nesse mundo, ou seja, aspirar ao prêmio da vocação celestial. Não tem como você dizer assim: eu estou muito tranquilo, não tenho problema nenhum na minha cabeça, se você não está olhando para a morte. E lá, você sabe, não vai ser o pior dia da minha vida, mas vai ser o começo de uma eterna nova história. Nós já temos uma história que está sendo desvendada, desnudada todos os dias. Ela já foi escrita por Deus.
mas nós vamos conhecendo o decurso dela todo dia. E a gente vai se surpreendendo com as coisas que acontecem, a gente vai sendo pego de surpresa por muitas delas. Mas é interessante que quando nós observamos o nosso futuro, olhamos para o final dos nossos dias e sabemos que Deus já está lá, isso dá um conforto imenso. Eu não sei o que vai me acontecer amanhã, mas se Deus já está no amanhã, eu estou tranquilo. Eu tenho certeza que Ele vai me guardar. E eu posso dizer que eu não sei por quais caminhos eu vou trilhar essa vida, mas eu conheço bem o meu guia. Os dias que são contados e que são breves devem gerar no crente um coração agradecido, porque a vida é um presente de Deus e nós só a temos porque por amor Deus nos entregou o seu Filho. E esse seu Filho morreu em nosso lugar e nos justificou diante do Pai. Essa justificação significa o perdão dos nossos pecados. E Ele nos fez ter paz com o Pai. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por isso, meus irmãos, por tudo isso, sejamos gratos a Deus e vivamos os nossos dias breves, mas de forma intensa, inteira, para a glória de Deus. Amém?